condição humana, vamos precisar estar nessa aguardar a Deus na sua glorificação. Por exemplo, no domingo passado, o Filho do Homem vai voltar. Não sabeis nem o dia nem a hora. Então esse aguardar para a vinda última do Filho do Homem. Eu não sei se eu ajudei na pergunta, mas eu tentei citar aqui 5 livros para nos ajudar nessa reflexão. Pessoal, o padre vai precisar sair, ok? Vamos continuar aqui mais um tempinho, né? Daqui a pouco vocês vão para o intervalo. Tem uma pergunta para o pastor, né? Com relação, porque foi falado sobre fornicação. Aí a dúvida é e quando a pessoa comete isso? O que fazer? O depois, né? Como lidar com isso? Na farmácia tem a pílula do dia seguinte, né? Essa aí foi mal. Se arrepender, né? Graças a Deus que Ele é gracioso e misericordioso e que Ele nos dá a oportunidade da gente recomeçar. Aquela mulher adúltera de João capítulo 8, que foi pega em flagrante adultério, ela foi levada por aqueles homens com pedras na mão para apedrejá-la. Mas, resumindo a história, o Senhor Jesus disse para ela, olhando no olho dela, quando Ele tinha dito para todos: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o Senhor continuou escrevendo no chão, e quando Ele olha, pergunta à mulher: onde é que estão os teus acusadores? Pois o texto diz que do mais velho até o mais moço começaram a soltar as pedras. Mas aí pesou logo a consciência, né? Tinha mais pecado, né? Aí Jesus olha no olho dela e diz: mulher, então eu tão pouco te condeno, vá e não peques mais. O padrão de Deus é a perfeição, jamais Ele vai diminuir o padrão, mas quando nós pecamos, João, na primeira carta dele, no capítulo 2, versículo 1, diz: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Porém, se vocês pecarem, lembrem-se que nós temos Jesus, que é o nosso advogado perante o Pai. Ele é o nosso justo advogado. 1 de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salomão disse que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Amém? Tem uma pergunta para o muçulmano, né? Quem é Jesus no Islã? Para o Islã, né? Quem é Jesus? Jesus no islamismo é Alá, que é uma lei fundada por Maomé. Então, não é Alá? Jesus é um dos mensageiros, assim como Moisés, Abraão, assim como o próprio Alá. Sim, mas o Deus é Alá. Alá vai dizer, não é Jesus. Você entendeu o Deus, né? Não, quem é Jesus? Realmente Jesus é o último dos profetas de Maomé. Pelo menos eu não sou. Ele é muçulmano? Ele é muçulmano? Não pode lá na frente, não. Correto. Gente, só para esclarecer aqui, quando eu perguntei quem é Jesus, ela entendeu Deus, né? Porque para o cristianismo Jesus é Deus, certo? Mas no Islã Deus é Alá e Jesus é um profeta, certo? Mas não o maior profeta. O maior profeta para o Islã é Maomé, tá certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos dar a oportunidade. Alguém tem mais alguma pergunta? Só Jackson? Essa vai para o espiritismo. Não é bem uma pergunta, eu quero uma definição. É porque eu ando vendo algumas coisas no primeiro ano lá e não está deixando nada legal, sabe? Eles estão confundindo magia negra com espiritismo. Então eu quero que o senhor defina algo que acabe com esse preconceito. Distinguir magia negra e espiritismo.
Muito oportuna a sua pergunta, Jadson. Há ainda, na nossa cultura brasileira, não sei se uma tentativa maldosa, e muitas vezes, infelizmente, e aqui me perdoe, pastor, que eu vou colocar, mas eu tenho dito isso sempre, nós temos igrejas muito sérias, fundamentadas num propósito doutrinário, né, pelos ensinamentos de Jesus voltados para Deus. Mas infelizmente nós temos algumas bodeguinhas de vender Jesus. Infelizmente. Eu não vou aqui citar nomes, mas se a gente pegar as neopentecostais, então a gente já tem aí a ideia plena do que é. E aí, essas igrejas, em especial, têm vendido a ideia de que o espiritismo confunde-se com satanismo. E na realidade uma coisa não tem nada a ver com a outra. A magia negra, na realidade, essa dimensão de magia negra, os bruxos, isso é um costume muito antigo, desde os druidas, né? E aí passando pelos alquimistas e tal. Um momentinho só, gente, por favor. Passando pelos alquimistas e tantos outros, né? E que no Brasil ganhou conotações de satanismo, tá? No Brasil tem conotações de satanismo. A doutrina espírita nada tem a ver nem com satanismo. Primeiro que a gente não acredita na existência de Satanás, pelo menos não da forma como é colocado aquele anjo decaído que se revoltou contra Deus e que Deus expulsou ele do paraíso e que assumiu um espaço lá geográfico de condenação eterna. A gente não aceita e não acredita nisso, né? Um outro ponto é de que há uma junção dos cultos afros com a doutrina espírita, e são duas bases totalmente diferentes. Umbanda e Candomblé creem em forças originárias da natureza, né? E aí eles não chamam de Deus, eles chamam de orixás, né? Tem um orixá para a guerra, um outro para as matas, um outro para as águas. Eu não conheço muito, mas na realidade assim, é o tronco, se nós pensarmos, da mitologia grega, não é isso, pastor? Onde você tinha, ou da mitologia romana, onde você tem aí um Deus para cada coisa que não consegue explicar. A doutrina espírita, por que a gente não diz que ela é efetivamente uma religião e chama de doutrina? Porque é uma doutrina que surge para botar no papel. Kardec não inventou coisa nenhuma. Leon Hippolyte de Rivail, que é o nome de Kardec, Allan Kardec é pseudônimo, né? E aí tem toda uma outra história que eu não vou entrar aqui porque eu não vou tomar muito tempo. Ele codifica bota no papel as experiências dos contatos mediúnicos que ele teve com espíritos. Quando a gente fala nele, fala de todo um grupo muito grande na França. E em 1857 surge o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, organizadas por assuntos. Qual foi o trabalho de Allan Kardec? Criar uma doutrina? Não. Ele apenas botou no papel a constatação do que vem se vendo desde que o mundo é mundo, né? Pela orientação da espiritualidade superior, né? Sob a orientação do governador espiritual da Terra, que nós temos como Jesus, nosso maior exemplo, nosso maior modelo, nosso maior guia, e na dimensão Terra, quem maior amor demonstrou por todos nós. Então, não existe, como eu disse anteriormente, vou terminar isso. Como eu disse anteriormente, a doutrina espírita não tem rituais, então não tem vela, não tem galinha, não tem sacrifício, tá? Não tem dogmas, não tem estrutura sacerdotal, tá? Como é que funciona então? Qualquer pessoa pode ser espírita? Sim, qualquer pessoa pode ser espírita. Mas qualquer um pode chegar lá e fazer palestra? Não.
Como você vai orientar alguém daquilo que você não conhece? Exige-se conhecimento, estudo, e na doutrina espírita nós estudamos profundamente. Então, de nada tem a ver satanismo com a doutrina espírita. A doutrina se funda fundamentalmente por servir ao próximo, tem como base uma máxima de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E nós buscamos viver a partir desse prisma. Muito obrigado. Professor, termine sua fala aí com a pergunta que surgiu ali sobre a questão da mediunidade. O espírita médium, ele se comunica com quem? Né? Qual é a comunicação e como se dá essa comunicação? Mediunidade nada mais é do que ser medianeiro, é ser interlocutor, é ser aquele que tem essa capacidade de transitar, não de transitar, mas de ser esse elemento de ligação entre os dois planos. Então, ser médium é ter desenvolvido essa capacidade. Todos nós, de alguma forma, somos. Todos nós, né? Uns mais desenvolvidos, outros menos. Alguns vão encarnar e desencarnar nessa existência sem jamais aparentar qualquer tipo de mediunidade, certo? Outros não, vão sim apresentar isso. E qual é o propósito da mediunidade? Servir. Fundamentalmente, a mediunidade ela tem como único propósito servir ao próximo. E esse próximo tanto pode estar na carne quanto pode estar fora dela, pode estar desencarnado, certo? Como é que com quem a gente se comunica? Com espíritos. E quem são espíritos? Somos todos nós, encarnados ou não, tá? Na dimensão da comunicação com os espíritos, como é que ela se processa? Existem algumas formas e das mais variadas. Há 3 que são mais comuns. A mais comum delas é a psicografia, que é o fato de haver uma ligação mental entre o espírito, certo? Já vi. Uma ligação mental entre o espírito comunicante e o médium, e ali é ditado o que ele deve escrever. Não existe possessão, um espírito que entra no corpo do outro, não existe. Não dá para vencer a lei da física. 2 corpos não ocupam um lugar ao mesmo tempo no espaço, e mesmo sendo espírito, nós temos densidade material, sim, né? Quanto mais evoluído formos, menor será essa densidade. Por fim, deixa eu só pegar o fio aqui. Sim, os tipos. Então, psicografia, que é esse que escreve. Psicofonia, é dito aquilo que você precisa reproduzir. E também a questão da pintura, né? Que na verdade acaba de alguma forma sendo também a psicografia, tá certo? Então, esses são os mais comuns, mas há uma infinidade enorme de maneiras de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo espiritual. E isso nada tem nem de maravilhoso, nem de misterioso, nem de divino. É conversar com você, Jacques, como nós estamos aqui. Ok. Para o muçulmano, se tem idade para começar a namorar, tem assim uma regra nisso, e a questão da vestimenta, se é rigoroso. Se é rigoroso na questão da vestimenta. E como o estrangeiro, quando vai para lá, tem que se vestir, né? Você tem que acompanhar ou não? Namorar a partir de 18 anos. Antes disso, a mulher fica aprendendo a cozinhar. Se ela tiver com um namorado já fixo, aprendendo a cuidar de casa, para quando ela casar, ela não depender de ninguém, porque ela não tem essa história de secretária, de ajudante doméstica. Elas mesmas quem fazem as tarefas de casa. Então, quando ela começa a namorar, ela vai aprender. Nenhuma casa sem aprender a cozinhar ou sem aprender a fazer alguma coisa de artesanato para também se manter, ajudar a manter o marido. Vestimentas? Não, a gente tem que se vestir normal. Não. Pelo menos eu não fui obrigada a botar nenhum manto. Usei lenço porque eu quis e ganhei muitos. Até hoje aqui no Brasil eu uso e gosto, mas que ninguém me obrigou a usar nenhuma. Agora eles querem que a gente se vista com decência, lógico. Eu respeito os pais de Hussein,
só vesti roupa de manga e não usei roupa de alça, mas que eles, assim, você chegar lá no país, você tem que usar isso, não. Você tem livre-arbítrio para usar o que você quiser. Uma pergunta? Você fala assim, a respeito da doutrina da reencarnação espírita, como explicar o fato de que se encarna para melhorar, como que a sociedade está em crise constante, e para que, se a pessoa morre, reencarna em que corpo, então? Porque a gente vê um aumento informacional um pouco maior, e onde estão as pessoas que já morreram e reencarnadas, se a gente está elas? Entendeu? Boa. Vou começar pelo fim. Onde estão as pessoas que morreram? E aí eu não gosto da palavra morrer, porque morrer parece fim, e na realidade não é fim. Onde estão as pessoas que já deixaram o corpo e que voltaram a se reviver? Só olhar no espelho. Você é reencarnado. Eu e todos nós aqui. Esse é um ponto. Você pode não aceitar, tá certo? E eu respeito isso, mas assim, estou pedindo o respeito também à minha fé, tá certo? Segundo ponto que você colocou foi a questão de onde estamos. Segundo, se reencarna para melhorar, por que o mundo está em declínio? Eu discordo de você que o mundo está em declínio. Hoje, eu discordo. Hoje, nunca antes, a palavra de Jesus chegou a tantos lugares. Seja pela doutrina espírita, seja pela igreja evangélica, seja pela igreja católica, pela linha cristã. Nunca o mundo ouviu falar de Jesus, tanto quanto está hoje, tá? Mas nós temos livre-arbítrio. Reencarnamos para nos melhorar, mas não estamos obrigados. Nós somos produto das escolhas que nós fazemos, certo? Deus a nada nos obriga a não ser evoluir, mas como é que eu vou, a que tempo e que caminho eu vou seguir, é uma escolha minha. Um dia eu vou chegar quando as minhas escolhas vão dizer isto, certo? Então, por que o mundo está em declínio? Eu discordo de você, porque hoje muito mais gente, se nós pensarmos daqui a 100 anos atrás, o número de pessoas para quem Jesus Cristo não era coisa alguma, e o número que nós temos hoje, para quem Jesus Cristo é modelo, guia e exemplo, é infinitamente maior. E muito mais gente está voltado para essa mensagem de amor de Jesus e buscando, dentro das suas limitações, das nossas limitações, viver conforme os ensinamentos de Jesus. Agora, também é preciso ver o nosso contexto mundial. Há 100 anos atrás nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos telefone, e nós não sabíamos o que acontecia do outro lado do mundo, a não ser com muitos anos depois, e apenas os fatos que eram interessantes para alguém divulgar. Hoje, na sexta-feira, por volta de acho que 8 e pouco, 6 e pouco da tarde, na França, houve aquele atentado lá do Estado Islâmico, e imediatamente nós sabíamos. Então hoje nós sabemos, o bem ninguém divulga, mas o mal, esse sim, ganha uma dimensão enorme. Todo mundo compartilha um assassinato que houve em tal local no WhatsApp. Pouca gente compartilha uma mensagem de amor e de crescimento. Então hoje eu digo que a palavra de Jesus tem chegado cada vez a mais pessoas e tem tocado corações. Agora, todos nós somos obrigados a aceitar? Não. Isso é uma questão de escolha. Somos produto das escolhas que nós fazemos. Pessoal, como o horário está avançado, eu vou finalizar agora, certo? Agradecendo aqui a participação de todos, e agradecendo o comportamento de vocês. Quando terminar aqui, eu vou dar aqui 1 minuto para cada um fazer suas considerações finais. Aí vai ser servido o lanche aí vocês, quando saírem, coloquem as cadeiras para dentro, certo? Cada um levando a sua, não vai ter peso para ninguém, tá bom? Então eu vou dar aqui 1 minuto para cada um fazer as considerações finais. Pedir permissão para ficar de pé, então. Agradecer o convite de Luiz, da escola. Dizer que foi uma alegria muito grande estar com vocês essa tarde, com os meus colegas, os pares aqui da mesa. Eu queria mais uma vez me voltar às Escrituras. Queria que vocês estão na formação do pensamento de vocês, né?
e observassem que cada um aqui tem uma base, tem um pressuposto. O meu, em todas as minhas respostas, elas não foram minhas. Não sei se vocês observaram, eu procurei citar, ainda que correndo, alguns textos, porque as minhas respostas, elas são as respostas da Bíblia para aquilo que nós vivemos, né? Para aquilo que nós temos passado nesses dias. E eu queria mais uma vez me voltar às Escrituras e fazer Jesus falar entre nós, uma vez mais. Agora em João, no Evangelho de João, capítulo 7, o Senhor Jesus vai dizer aqui no versículo 37, Jesus não é muito de chamar a atenção. Aliás, quando Jesus fazia milagres, eu não sei se vocês observaram nos 4 evangelhos, ele disse: não diga nada a ninguém não, vá para sua casa, né? Totalmente contrário das coisas de hoje, né? Que as pessoas estão ganhando dinheiro e fazendo mídia, essa coisa toda na televisão, faz um milagre, mas pede 70, 100 reais, essas coisas todas. E Jesus não, Jesus fazia um milagre, cego de nascença vê, mas olha, volta para a tua casa, se apresenta a tua família, não diga nada a ninguém, né? Diferente demais. Jesus não é de chamar atenção, mas nesse dia ele chamou. Neste dia ele chamou. Então acho que é muito importante ouvir o que Jesus disse nesse dia da festa. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Certa feita, um doutor saduceu chegou diante de Jesus, fez algumas perguntas a ele a respeito da vida após a morte. E eu preciso ser sintético mais uma vez. E Jesus disse a ele: você erra muito em não conhecer as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. No outro momento, agora fariseus, também uma seita da época de Jesus, em João capítulo 5, versículo 39, Jesus está conversando com eles, e Jesus diz para eles: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, jovens, assim como eu, meus 16 anos e meio, em 99, Jesus me chamou e me converteu ao cristianismo completa e inteiramente. Logo ele colocou um desejo no meu coração de ler toda a Bíblia. Quando eu olhei para o tamanho dela, letrinhas pequenas, não tinha nenhum desenho, eu disse: meu Deus, que coisa, né? Como é que eu vou terminar? Quando? Depois de 3 anos e meio, pela primeira vez eu terminei de ler a Bíblia. E quero dizer para vocês, queridos, vocês estão perdendo muito, estão errando muito. Alex, que foi conhecido nos colégios como o cara queimada, o filho da louca. Eu não conheço meu pai, a minha mãe tem problemas mentais até hoje. Meu rosto foi queimado por ela quando eu tinha 3 para 4 anos de idade. Vocês imaginem o que é um jovem com uma espinha no rosto. Vocês sabem muito bem o que é isso. Agora você imagine eu com o meu rosto todo cheio de cicatrizes. Eu era um cara completamente complexado, para baixo, um 0 à esquerda. Dizia que todo mundo podia e que eu jamais poderia. Eu arrumava confusão no colégio para que as pessoas olhassem para mim, dessem atenção para mim. Mas quando eu arrumava, me chamavam logo de cara que sai para lá, cara queimada. Hoje eu dou até palestras de bullying nas escolas. Uma vez, meus 15 anos de idade, eu lembro como se fosse hoje, estava deitado na minha rede, lá em casa era pequeno, o banheiro do lado de fora. Eu olhei lá para fora, Melão Caetano em cima da cerca, ainda não tínhamos muro.
E eu disse comigo mesmo assim na rede: Deus, se tu existe, olhando para tudo isso que eu disse agora a vocês, perdi meu irmão antes de completar 2 anos de idade, Alexandre. E eu disse: Deus, se tu existe, mude a minha vida ou tire ela, porque para mim não tem mais sentido. Hoje eu sou pastor e sirvo a Jesus com alegria enorme, e quero fazer da minha voz as palavras sempre dele. Amém. Eu vou pedir permissão para ficar de pé, né, para agradecer, Luiz, a oportunidade de estar aqui, né, nesse clima respeitoso, né, de cordialidade e de respeito às visões diferentes. Eu também gostaria de fazer uma pequena leitura que vai fundamentar aquilo que eu vou dizer. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. São palavras de Jesus narradas por Mateus no capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. E a nossa base doutrinária são os ensinamentos de Jesus, até colocando lá reforçando a resposta lá de que colocam a doutrina espírita como magia negra, e nada tem a ver. Amai os vossos inimigos. Essa máxima deveria ser a máxima das nossas vidas. O nosso maior inimigo, entretanto, somos nós mesmos. É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa incapacidade de enxergar o outro exatamente igual a mim. Eu sempre vou me enxergar melhor e vou sinalizar e vou apontar e botar holofotes de que eu sou melhor que o outro nisso, naquilo. E jogo para debaixo do tapete as minhas imperfeições. Todos nós somos imperfeitos, estamos a caminho. No entanto, todos nós, independente da fé que professamos, independente do agrupamento do qual nós congregamos, que seja a Igreja Católica, e aí o padre colocou algumas vezes aqui, tá, o cristianismo. Cristianismo somos, pelo menos nós três aqui, sim, porque nós seguimos a Jesus, o Cristo, né? Então, cristãos somos agora, somos católicos, protestantes e espírita, né? Então, nos diferimos nisso, mas, e esse precisa ser o grande modelo para as nossas vidas. As igrejas, não as igrejas, a religião nos separa. É o grupo dos católicos, é o grupo dos protestantes, dos muçulmanos, o grupo dos umbandistas, dos candomblecistas, dos shintoístas e por aí, modistas. O que Jesus nos ensina não é viver religião, mas viver religiosidade, viver harmonia, comunhão entre todos nós. Amai os vossos inimigos, mas se você não se amar e não buscar vencer o monstro do orgulho e do egoísmo que ainda reside em nós, que nos tapa a venda, nos bota uma trave na frente do olho para as nossas imperfeições, mas a gente consegue ver um microscópico argueiro no olho do outro. Se não conseguimos vencer isso, que diferença temos nós dos publicanos? Independente da fé que professamos, né, e compreendemos Deus como causa primeira de todas as coisas, e isso está muito além dos credos religiosos, além de qualquer credo religioso. Amemos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. É a nossa mensagem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu disse que ele tinha que dizer pelo menos obrigado. Bom,
Eu achei muito louvável a iniciativa do professor em fazer esse evento e estou até surpresa com o comportamento de vocês todos, adolescentes, estarem aqui. Isso aqui é a família Alcide. Sim, estou muito feliz em ver esse povo adolescente todo bem comportado e ouvindo esse debate. Acho que foi uma atitude muito louvável desse professor. Que continue assim, que outros eventos como esse possam vir a acontecer nessa escola, ou em outras que também sigam esse exemplo. E o Hussein mandou dizer que estava muito feliz de estar aqui. A princípio eu achei que ele não vinha, ele disse que vinha, mas aí eu digo, conhecendo essa criatura, ele não vai. Ele vai falar, eu vou fazer. Disse que gostou muito de vocês. E pediu desculpa por não falar, porque ele, na realidade, ele é muito tímido, ele não gosta de falar assim. Mandou dizer que Alá proteja vocês todos e Techeco Ederim, que é muito obrigado em turco, mas ele vai pelo menos dizer obrigado a vocês. Obrigado. Bom, gente, é isso. Agradeço a vocês, né, a atenção, agradeço aos palestrantes, né, e vamos para o nosso intervalo agora e cada um leve sua cadeira, por favor.